Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Programa Francisco Risse. Aqui é o Francisco Risse e eu te convido para me ouvir de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, com o programa Francisco Risse, na Rádio Clube do Vale, em rede com a Rádio e TV Imprensa. No meu programa você confere o horóscopo do dia, o resumo das novelas, notícias e informações da nossa região e também dos famosos, muita música e a sua participação pelo WhatsApp 981865698. Te aguardo de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, com o programa Francisco Risse. Você sabia que no app Sicoob você pode fazer bons investimentos? Para isso, abra seu aplicativo, localize o menu Investimentos e fique atento ao passo a passo. Você terá acesso a aplicações e resgates de investimento em poupança, RDC ou LCA, além de consultas das movimentações de suas aplicações. No menu Renda Fixa, RDC, DAP e LCA, é possível realizar aplicações, resgates, consultar extratos, emitir comprovantes e efetuar o cancelamento de suas aplicações. Ao acessar pela primeira vez a opção Aplicação, leia com atenção o termo de adesão. Após a leitura, marque o campo de aceite do termo e, em seguida, informe sua senha de 4 dígitos do cartão. Para concluir, pressione o botão Confirmar. O aplicativo vai gerar o comprovante de aceite do contrato de aplicação financeira e você poderá salvar o documento no seu dispositivo ou imprimir. Observe o detalhamento das regras da modalidade de investimento selecionada e pressione o botão Continuar. Em seguida, preencha o valor que você quer aplicar, o prazo da aplicação e a data escolhida para a efetivação da operação. Para concluir a sua aplicação, clique em Continuar. Em seguida, confirme os dados que serão exibidos pelo aplicativo, informe a sua senha de 4 dígitos e pressione o botão Confirmar. Pronto! A partir da sua confirmação, você passa a ser um investidor Sicoob. O aplicativo exibirá o comprovante da sua aplicação, que poderá ser salvo ou impresso. Baixe o app Sicoob e experimente todas as facilidades de ser digital. Sicoob, faça parte. Ninguém é campeão sozinho. Nem o Pelé. O que seria dele sem a genialidade do Garrincha? E o Romário? O que seria dele em 94 sem o Bebeto? Nem a Marta seria rainha jogando sozinha. E o Brasil tem você e precisa de todos para ganhar. Hoje temos o jogo mais difícil da nossa história. O maior desafio que já enfrentamos. Sabe por quê? Porque os brasileiros haviam esquecido o significado da palavra saudade. Saudade dos nossos pais e avós. Saudade dos nossos irmãos e amigos. Do nosso amor. Nunca passou pela nossa cabeça que potências como a Itália ou a Espanha perdessem a partida antes da gente. E como dói. Porque eles estão perdendo seus pais, avós e amigos. Por isso, atenção, escute os craques que já estão em campo. Respeite a distância. Não avance sem necessidade. Você pode ficar impedido e prejudicar todo o time. Não compartilhe fake news. Não se preocupe apenas com o seu desempenho, porque essa partida é coletiva, depende de todos. Olhe as pessoas que te protegem lá fora. Tem médicos, enfermeiros, garis e faxineiras que ficam expostos todos os dias
para cuidar de você caso sofra uma lesão. Galera da Rocinha, homenageando os médicos. Fuja das aglomerações. O Brasil é muito grande. Queremos jogar para frente. Mas dê atenção às mãos. Elas podem nos salvar. Abra as portas do estádio. Deixe o vento circular. Embora às vezes pareça que o rival não exista, ele é perigosíssimo na hora de atacar. E você, não daria nossas 5 copas para ganhar esta? Pense nos seus pais e avós quando tudo isso terminar. Vamos, Brasil, que isso é sério. Custe o que custar, esta partida se ganha jogando em equipe com solidariedade. De onde você estiver, pode ajudar a virar esse jogo. Muita gente está passando por necessidade. Faltam materiais de higiene e limpeza e às vezes até alimento. O campo agora é na nossa casa. Daí você pode ajudar. Do celular ao computador, fazer uma doação a quem precisa. O povo desse país tem uma vontade que é maior que qualquer pandemia, a de voltar a se encontrar. Ajude, entre em contato e contribua com o que puder. Ninguém é campeão sozinho. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Programa Francisco Risse. Aqui é o Francisco Risse e eu te convido para me ouvir de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, com o programa Francisco Risse, na Rádio Clube do Vale, em rede com a Rádio e TV Imprensa. No meu programa você confere o horóscopo do dia, o resumo das novelas, notícias e informações da nossa região e também dos famosos, muita música e a sua participação pelo WhatsApp 981865698. Te aguardo de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, com o programa Francisco Risse. Você sabia que no app Cicobi você pode fazer bons investimentos? Para isso, abra seu aplicativo, localize o menu Investimentos e fique atento ao passo a passo. Você terá acesso a aplicações e resgates de investimento em poupança, RDC ou LCA, além de consultas das movimentações de suas aplicações. No menu Renda Fixa, RDC, DAP e LCA, é possível realizar aplicações, resgates, consultar extratos, emitir comprovantes e efetuar o cancelamento de suas aplicações. Ao acessar pela primeira vez a opção Aplicação, leia com atenção o termo de adesão. Após a leitura, marque o campo de aceite do termo e, em seguida, informe sua senha de 4 dígitos do cartão. Para concluir, pressione o botão Confirmar. O aplicativo vai gerar o comprovante de aceite do contrato de aplicação financeira e você poderá salvar o documento no seu dispositivo ou imprimir. Observe o detalhamento das regras da modalidade de investimento selecionada e pressione o botão Continuar. Em seguida, preencha o valor que você quer aplicar, o prazo da aplicação e a data escolhida para a efetivação da operação. Para concluir a sua aplicação, clique em Continuar. Em seguida, confirme os dados que serão exibidos pelo aplicativo, informe a sua senha de 4 dígitos e pressione o botão Confirmar. Pronto! A partir da sua confirmação, você passa a ser um investidor Cicobi. O aplicativo exibirá o comprovante da sua aplicação, que poderá ser salvo ou impresso. Baixe o app Cicobi e experimente todas as facilidades de ser digital. Cicobi. Faça parte. Ninguém
Ninguém é campeão sozinho. Nem o Pelé. O que seria dele sem a genialidade do Garrincha? E o Romário? O que seria dele em 94 sem o Bebeto? Nem a Marta seria rainha jogando sozinha. E o Brasil tem você e precisa de todos para ganhar. Hoje temos o jogo mais difícil da nossa história. O maior desafio que já enfrentamos. Sabe por quê? Porque os brasileiros haviam esquecido o significado da palavra saudade. Saudade dos nossos pais e avós. Saudade dos nossos irmãos e amigos. Do nosso amor. Nunca passou pela nossa cabeça que potências como a Itália ou a Espanha perdessem a partida antes da gente. E como dói. Porque eles estão perdendo seus pais, avós e amigos. Por isso, atenção, escute os craques que já estão em campo. Respeite a distância. Não avance sem necessidade. Você pode ficar impedido e prejudicar todo o time. Não compartilhe fake news. Não se preocupe apenas com o seu desempenho, porque essa partida é coletiva. Depende de todos. Olhe as pessoas que te protegem lá fora. Tem médicos, enfermeiros, garis e faxineiras que ficam expostos todos os dias para cuidar de você caso sofra uma lesão. Galera da Rocinha, homenageando os médicos. Fuja das aglomerações. O Brasil é muito grande. Queremos jogar para frente. Mas dê atenção às mãos, elas podem nos salvar. Abra as portas do estádio. Deixe o vento circular. Embora às vezes pareça que o rival não exista, ele é perigosíssimo na hora de atacar. E você, não daria nossas 5 copas para ganhar esta? Pense nos seus pais e avós quando tudo isso terminar. Vamos, Brasil, que isso é sério. Custe o que custar, esta partida se ganha jogando em equipe com solidariedade. De onde você estiver, pode ajudar a virar esse jogo. Muita gente está passando por necessidade. Faltam materiais de higiene e limpeza, e às vezes até alimento. O campo agora é na nossa casa. Daí você pode ajudar. Do celular ao computador, fazer uma doação a quem precisa. O povo desse país tem uma vontade que é maior que qualquer pandemia, a de voltar a se encontrar. Ajude, entre em contato e contribua com o que puder. Ninguém é campeão sozinho. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Está entrando no ar. O Super Jornal. O Super Jornal. Com a equipe de jornalismo da Rádio e TV Imprensa. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei, Cooperativa de Crédito. Muito bom dia, está no ar mais uma edição do Super Jornal, edição dessa segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Bom, seguimos
com a quarentena. Alguns a favor, alguns apavorados, literalmente debaixo da cama, rememorando aqueles tempos de criança que, amedrontados, quando vinha o relâmpago, você escondia embaixo da coberta, como se isso fosse te proteger. E isso não vai te proteger. O vírus está por toda parte e cabe a cada um torcer para que tenha imunidade, para suportar esse enfrentamento. Os números seguem imprecisos e as pessoas fazem cada vez mais contradições entre o número de sepultamentos que são realizados na capital paulista, que é o grande foco da pandemia no país, e o número de pessoas que estão contaminados, porém sem desenvolver nenhum tipo de doença ou apenas um resfriado um pouco mais brando. Ontem eu estive na Santa Casa de São José, né, para fazer um controle, porque o próprio ministro da Saúde disse que se você tiver que fazer algum controle, aferir pressão arterial, ou se você for para tirar uma dúvida, alguma coisa que seja necessário para a sua saúde, que você não deixe de ir. Então, ontem eu tive que ir e eu pude verificar como é organizado o trabalho aqui da Santa Casa de São José. Tudo separadinho. Tem um setor lá que é apenas para as pessoas que têm problema, que está sentindo falta de ar, problema para respirar e dores no peito. Esses são os potenciais suspeitos ou aqueles que estão com risco de contaminação do Covid-19. Os demais casos, mais corriqueiros, entram por um outro lado. E numa passagem rápida, ontem, pela Santa Casa, eu pude constatar. Isso necessariamente não significa nada, mas eu pude constatar que na ala de atendimento ao coronavírus, a ala estava rigorosamente vazia, né? O que não deixa de ser um bom sinal, porque é sinal, né, significa que não estava havendo nenhuma correria para aquele setor. Agora, os números são imprecisos, mas isso não é um, entre aspas, mérito só de São José. Os números são imprecisos em todo o país, né? Não se sabe dizer como andam as coisas no país, até porque não se está acreditando muito no potencial de trabalho do Nelson Teich, o nosso ministro da Saúde. Ele é menos midiático. Vocês se lembram que na época do Mandetta tínhamos coletiva todos os dias, né? E isso parou de acontecer. Não se sabe se por determinação do governo federal, mas a exposição do atual ministro é muito menor, né? A gente percebe que isso realmente não vem acontecendo. Assim como foi abolido também no governo atual a figura do porta-voz, que estava indo muito bem, né? E de repente, né, desapareceu, foi abduzido. Ontem, provocado, aliás, eu até estava achando estranho que com a exposição do presidente, naquela famosa cerquinha, que ele nunca tivesse encontrado ali pessoas adversas, só os famosos baba-ovos, todo mundo ali,
meu presidente, tira selfie e tal. E ontem provocado por um cidadão que disse, olha, a democracia pede que haja sua renúncia ou o impeachment. O presidente respondeu, sairei do governo em 2017. Então, candidatíssimo, o Bolsonaro já antevê a sua vitória numa possível reeleição. Lógico, são um jogo de palavras, né? Mas deixa escancarado quais são as reais intenções do atual presidente. Fica aí, então, para a gente refletir se com essa sinalização não faz parte desse jogo político tirar do seu caminho possíveis futuros adversários. Vide o caso do Moro, né? Então é esperar para ver o que vai acontecer. Um episódio que chamou muita atenção. Bom, primeiro dizer que eu acho muita pretensão do Bolsonaro, quanto ao quadro político, ele já pensar em reeleição. Né? Porque ele não sabe como vai ser o fim dessa história. O país está entrando num colapso político, econômico terrível, inimaginável, sem que se possa ter ideia do que vai acontecer em agosto, setembro. Tem gente sendo demitido por e-mail. Tem empresas pequeno porte que abriram, fecharam por determinação da quarentena e não vão abrir mais. Por quê? Porque os proprietários eles pagam aluguel, condomínio, tem que pagar os funcionários. Isso vai se acumulando. Eu dou o exemplo do Dia das Mães, ontem. É um dos dias de maior faturamento do comércio em todo o ano. Não só presentes. Vamos tirar por base? Estamos falando aqui de São José dos Campos. Para você que nos ouve aí em Pernambuco, para você que nos acompanha aí em Minas, para você que nos ouve aí no Maranhão, onde temos ouvintes lá, São José dos Campos é uma cidade grande, a capital tecnológica, indústria, mas tem um comércio pulsante. E ontem você andava pelo calçadão, aqui no centro, que é o maior centro comercial da cidade, tudo fechado. Sábado fechado. Os shoppings degringolados. Seria o dia de levar a mãe e falar, mãe, sai da cozinha. Vamos hoje para um restaurante. Que restaurante? Que pizzaria? Que churrascaria? Tinha que pedir a pizza em casa. Todo o sistema econômico estrangulado. Num período que normalmente seria de grande faturamento. O que esperar? Porque os boletos chegam, as contas chegam. Agora, isso vai para a conta de quem? Ainda assim, como não sabemos qual será o resultado de tudo isso, ainda acho pretensão do presidente pensar em reeleição. Por outro lado, há má vontade da imprensa com o governo federal? Há. Por culpa do próprio governo federal, pela sua falta de habilidade, pela sua truculência, né? A falta de habilidade no sentido de fazer as mudanças de forma gradativa e não resolver
anos de corrupção com canetada só. Isso fere, isso machuca. E isso deixa na sua trilha, no seu caminho, né, um lastro de inimigos, de adversários e de desafetos. E, por outro lado, pela truculência com que ele lida com isso. Então passa a ser uma pessoa não malquista pela imprensa. Eu digo isso porque nós tivemos um episódio também esse final de semana com o Dória, quando ele foi abordado por uma senhora que ironizou, entregando flores e dizendo: olha, governador, o senhor previu as mortes e as mortes vieram. Quando ele percebeu a ironia, ele imediatamente tirou a mão, recusou as flores. A cidadã foi e colocou as flores dentro do carro. Ele pegou e jogou fora. Se esse mesmo, eu não vi esse gesto aí, eu não vi. Isso aí passou na televisão? Chegou a ver, não? Será que passou em algum canal? Deve ter passado. Mas, se fosse esse gesto feito pelo Bolsonaro, bom, eu não vi se passou isso aí. Mas o do Bolsonaro que iria passar no Jornal Nacional iria. Vamos ver como é que foi a cena? Pode soltar com áudio. E agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço, Mortos, agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço, Mortos, isso também é um gesto de grosseria. Aliás, eu gostaria que você passasse mais uma vez, que eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço, Mortos, agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço, Agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço, Mortos, agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço, Agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço, Agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Isso aí equivale ao cala-boca do Bolsonaro. Né? Então vamos empatar o jogo? Porque o Dória realmente, essa aí de pegar as flores e jogar fora, que coisa feia, que coisa desagradável. Esse é o governador do maior estado do país. Essas imagens também deveriam correr o mundo, para ver como ele é um homem elegante, fino, né? Um homem democrático que aceita as diferenças, né? É assim que ele trata os diferentes, é assim que o governador de São Paulo trata quem não concorda com ele. Então, nós estamos muito mal de governantes. Estamos muito mal. Independente do cabedal, independente se o camarada fala bonito ou não, independente se o cara fala ok ou não, o importante é o seguinte: nós estamos muito mal. Muito mal. A diferença é você ser grosso, truculento, e você ser grosso, refinado. Mas isso aí não quer dizer nada. Isso, para mim, é tintura. Horrível a postura do governador do estado. Passa de novo. Passa mais uma vez. Que coisa feia. Agradeço. Bom almoço, Agradeço mais. Que vieram, eu disse que viriam mais mortos e vieram. Espero que você... Aqui. Tchau. Agradeço. Bom almoço,
mortos que vieram. Eu disse que viriam mais mortos e vieram. Em nenhum momento ele foi xingado, ela foi irônica e ele reagiu dessa forma. É uma pena que nós sejamos tão mal de governantes. Nós falamos da truculência do nosso presidente e esse aí é o segundo homem do país, porque ele governa o principal estado do país, o maior polo econômico do nosso país. Grosseiro também, muito grosseiro. Não é porque não falou palavrão, não. Existem muitas formas de grosseria, mesmo. Então, como diria o Roberto Matias aqui, 0 para ele. 0 para ele, né, Roberto Matias? Isso aí é para dar 0 para o Dória. Não pode. Que papelão, coisa muito feia mesmo. Bom, aconteceu ontem ali no Jardim Satélite mais um encontro de motoqueiros. Os motoqueiros, eles se reuniram, eles fazem um trabalho social muito bacana e são várias tribos, né? Tem várias tribos de motoqueiros, vários segmentos, cada um de uma região, eles se reúnem, fazem um trabalho social muito bacana. Mostra a primeira parte, eles foram recebidos pelo padre Rogério, ali da paróquia Espírito Santo, ali na região sul de São José dos Campos, no Jardim Satélite. Isso foi no domingo pela manhã. Verifique aí a palavra do padre Rogério falando: ô padre, tem que usar máscara, padre. Tem que dar o exemplo. Ué, o senhor, todo mundo vai seguir aquilo que o senhor fizer. O padre não usou a máscara, não pode. O senhor também tem que ser multado, padre. Se é para multar o pessoal, tem que multar a paróquia. Não. Ué, igreja não paga imposto, então cobra multa à igreja. Padre, por favor, vamos falar. Em paz, o povo está sabendo que vocês vão para as ruas e certamente será um dia de muita bênção. Agradeço aos motociclistas do Ruá, mas estou vendo aqui que tem vários outros grupos. Fala o nome para mim, João. Phantom, se apresenta aí, pessoal. Phantom, Teimosos do Asfalto. Cruz de Ferro, Teimosos do Asfalto. Família Ferreira. Família Ferreira. Saturno. Cruz de Ferro. Saturno. Velhos da Estrada. Como? Velhos da Estrada. Velhos da Estrada. É só velho. Não tá velho, não. A cara de novo na coluna de 90. Eu quero rezar junto com vocês, pedindo as bênçãos de Deus, a oração que Jesus nos ensinou. A gente não vai dar as mãos porque não pode, mas levanta a mão para o céu e vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Derramai, Senhor, as vossas bênçãos sobre esses vossos filhos e filhas que se dispõem a construir o reino de Deus e trabalhar para que nenhum filho teu, nenhuma filha tua passe necessidade, passe fome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bacana, então. Aí tá. Mas o padre tem que usar máscara, viu, padre? Depois fica dando trabalho para Deus, né? Depois fica doente, põe na mão de Deus, vai dar trabalho. Deus já tem tanta coisa para resolver. Mas, ô padre, bacana ter feito essa recepção aos motociclistas, aos motoqueiros, e principalmente por tê-los abençoado, porque, afinal de contas, com isso, o senhor está também dando a sua contribuição para esse trabalho, que depois mostra as imagens para mim. Depois, olha só o quanto eles arrecadaram.
muito, muito, muito bom o trabalho mesmo que eles vieram. Diga que foi arrecadado. Todo mundo contente aí, ó. Muito obrigado a você que colaborou, a você que participou e fazendo a sua doação. Eu não sei quantos quilos foram de mantimento aí, não sei se dá para pesar isso na hora, mas olha só, além de todo esse mantimento que vocês estão vendo aí, olha aí, mais a caminhonete lotada. Então, foi aquilo que nós conversamos naquele dia aqui com a vereadora Dulce Rita, né? Tem muitas famílias aí precisando desses mantimentos, que os mantimentos sejam entregues, porque a comida acaba. A pessoa fica em casa, consome mais, né? E aí acaba dando todo esse... mobilizando toda a sociedade, as várias entidades, e parabéns aos motoqueiros, motociclistas que participaram e ajudaram na arrecadação de todos esses mantimentos. Muito obrigado mesmo. Bom, chegando para a gente, a primeira participação do Júlio Ottoboni. O Júlio Ottoboni participando conosco, jornalista Júlio Ottoboni, um dos grandes nomes do nosso jornalismo, integrando o time de analistas da Rádio e TV Imprensa. Cadê o Júlio? Já está ok, não? Tá? Vamos lá, Júlio, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite, bom dia a todos os ouvintes. Sobre o comentário do presidente Bolsonaro que ele só sai em 2027, tem algumas observações sobre isso. Primeiro que até 2027, provavelmente, se ele manter o nível de atual de administração, principalmente econômica dele, não vai ter país para ele governar, né? Ou porque até agora ele não governou em 1 ano e meio absolutamente nada. Está atrasando aí a liberação desse dinheiro, dessa bolsa miséria que está dando para as pessoas que estão sem trabalhar, um monte de gente desesperada, não soube conduzir a crise do coronavírus, não está sabendo conduzir politicamente o país, agora fazendo associação com Roberto Jefferson, com o Centrão, é o final, né? Ele já pode considerar o final do governo dele. E vem despencando em pesquisa. Ele vai ficar com o que exatamente que o Lula tem, aqueles 30% ou menos, né? A propósito, o seu Lula também, até agora, virou isentão, né? Não aparece em nada, não dá um palpite em nada. E depois vai querer aparecer na época de campanha dando alguns pitacos aí, né? Ele não tem moral para dar pitaco. Então a gente tem o quê? Novamente a coisa continua polarizada e o Bolsonaro, a intenção clara é estar fazendo um dos filhos o sucessor dele. Então a gente vai ter um quadro ainda muito sinistro pela frente, porque já tem movimentações grandes na Europa e provavelmente também na América do Norte, aí, principalmente México, Canadá, e a gente vai ter que ver o futuro dos Estados Unidos, né, porque também até agora não colocou um tostão de dinheiro aqui, como tinha se comprometido, a ter retaliações em termos de mercado. Então essa segurança que ele imagina ter, porque Brasília é a parteada de tudo, né, ficam lá na ilha da fantasia, essa imaginária alinhamento que se tem ao lado dele, que ele teria novamente milhões de votos, eu acho que isso daí já se desfez. Vamos ver como é que a coisa vai ficar. E a gente vai conversando durante essa semana aí. Um grande abraço para todos e uma boa semana. Bom, Júlio, o Júlio já está desmistificando o cara. Foi o que eu disse aí, né? Ele está sendo muito precipitado. Valeu como resposta valeu, porque ele foi provocado e dessa vez, pelo menos, ele não xingou, né? Ele tentou dar uma resposta sutil, mas uma resposta
que acaba acarretando uma série de análises em relação ao quadro político do país. Tem que ver se ele tem cabedal para isso, se ele está com crédito para poder pensar em reeleição. Se bem que, vamos analisar friamente, vamos abrir o quadro político hoje. Quem é que nós temos? Vamos lá? Quem é que nós temos? Haddad? Lula? Quem mais? O Alckmin? O chileno lá, o presidente da Câmara, o Diego Maia. Quem é que nós temos? Witzel. Quem são? O Joãozinho Danado, aqui em São Paulo. Será que nós temos? Quem mais? Quem? Não tem mais. O Luciano Huck. Quem mais é candidato à presidência do Brasil? Você entendeu? Então, essa questão que o Júlio Toboni está pondo aí, ela é perfeitamente, né, embasada no que vem sendo feito até aqui. E ela está correta. Está muito fragilizado o trabalho do presidente. Porém, nós temos que procurar analisar quem é que ele tem como adversário. Será que os caras são tão ruins quanto? São piores ou são melhores que ele? Aí é que está o problema. Nós vamos ter que nivelar a escolha por baixo. E isso é muito triste para o Brasil. A gente tem que verificar que o nível de escolha vai ser realmente nivelado por baixo, na base do menos pior. Isso é deprimente. Realmente não faz parte do meu show, esse de postura. Não faz mesmo. Bom, parece que as coisas estão voltando ao normal em São José. Tem algumas críticas pesadas também em relação ao comércio em São José, que o prefeito tinha sido pressionado por um grupo de empresários para poder abrir o comércio da cidade, mas, enfim. Olha, o prefeito já explicou aqui, o secretário de saúde já explicou aqui, que a cidade tem feito a parte dela em relação à questão da pandemia. Agora, tem aquela velha história. Toda vez que se abre o esquema de gastos sem licitação, sempre vai surgir denúncia. Sempre vai. Porque você abrindo a compra sem licitação, você sempre vai mesmo encontrar alguém no mercado com valor menor, mas que às vezes não tem a capacidade de entrega dentro do prazo que você quer. Então, tem que verificar, analisar, ver os pormenores, porque existem os casos, por exemplo, em São Paulo nós já tivemos várias denúncias envolvendo contratações do governo Dória. Em São José vai ter, em Jacareí vai ter, em outras cidades sempre vão ter, porque você vai ver o preço que foi pago, e aí você vai nos pormenores e acha alguém que cobra um pouco menor do que o que foi adquirido. Só que você tem que verificar também se essa empresa que tem um valor menor, se ela tem condição de entregar o material num prazo menor. Né? Comprar agora para depois acabar a quarentena e entregar depois não adianta nada. Bom, vamos para o intervalo? Vamos sim. Vamos para o intervalo, a gente volta na sequência com o Super Jornal. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper.
Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Bom, chegando conosco, Gilberto Silos, nosso comentarista, participando conosco do Super Jornal. Cadê você, Gilberto Silos? Bom dia. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia, ouvintes do Super Jornal. Os lojistas de shoppings, né, e do comércio de rua, eles estavam na bronca aí com o João Dória. Agora, mais do que isso, agora eles estão indignados, né? A frustração foi grande com a prorrogação da quarentena. Os lojistas de shoppings do estado de São Paulo reclamavam que desde o início da quarentena eles deixaram de vender 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. É muito dinheiro. E isso sem considerar que a economia já não vinha bem antes da pandemia. O crescimento pífio do PIB de 1,1% em 2019 já indicava uma retração no consumo. Os lojistas de shopping, eles questionam os critérios adotados pelo governador. Eles argumentam, por exemplo, que se há necessidade de manter o distanciamento, os shoppings têm melhores condições do que o supermercado. Eles podem melhor cumprir o protocolo do que os supermercados, né? Porque os corredores dos shoppings, segundo eles argumentam, né, são mais largos, têm espaço maior para manter o distanciamento e assim evitar aglomerações. Agora, já os supermercados que foram autorizados a funcionar, né, têm o corredor mais estreito. Mas a bronca contra o Dória não ficou só por aí, não. O Alfredo Cotait, que representa 420 associações comerciais do Estado, o Alfredo Cotait é uma liderança ali nesse meio, né? Ele também confessou sua decepção com o governador. Ele entende que na região metropolitana de São Paulo, por ali, na Baixada Santista, realmente a situação é crítica. Mas no interior, ele entende que a situação é diferente. Ele diz que respeita o decreto do governador, mas ele crê e ele vê a necessidade de uma contrapartida. O João Dória não está olhando para a situação dos lojistas. E ele quer uma compensação para aliviar a situação de quem está com as portas fechadas. Ele falou em compensação como o adiamento do prazo para recolhimento do imposto, como o ICMS, por exemplo. E cá entre nós, hein? Ele está coberto de razões. Como é que ele vai pagar impostos em dia sem faturamento? O crédito nos bancos está difícil e o dinheiro não entra. Então, já está passando da hora do governador pensar nisso, pensar e agir. Lembrando também que hoje o prefeito Felício Ramute vai estar em São Paulo, na reunião lá do Comitê Municipalista, e ele vai estar com o governador João Dória, e ele quer conversar com o Dória sobre a situação de São José dos Campos, né? Então vamos ver se ele traz boas novidades para a gente. Daqui um pouco eu volto. Bom, nós estamos aqui conversando com o pessoal aqui internamente. O Silos, na verdade, o que acontece? Eu queria que depois o Silas fizesse uma análise, comentasse comigo essa posição do Dória. Agora, o história do contraponto é verdadeiro, né? Os comerciantes estão demonizando as figuras do prefeito e governador de São Paulo. Tudo bem, prioridade é a vida e tudo. Só que tem uma coisa, aquela velha história. Tem que ter muita habilidade para lidar numa situação dessa, que você tem que ficar com um pé em cada canoa, porque você acaba... aí é que entra a habilidade, estratégia, equipe, você traçar um plano de ação, né? O que acontece é que o que está deixando os comerciantes aborrecidos é essa radicalização, tipo assim, ou é tudo ou é nada, não há um pêndulo. Olha, é aquilo que o Mandetta falava, lembra?
pouco aqui, tira ali, ter esse controle. Abre um pouquinho ali, estanca um pouco aqui, para poder ir administrando. Você tem que saber administrar um problema. É um problema que tem que ser administrado. Do jeito que está sendo feito um corte de uma forma radical. Para tudo e aqui. Não está tendo essa visão, não estão tendo essa visão de que a coisa pode ser administrada de acordo com a região, com a situação, com a demanda de cada estado, de cada cidade. Isso não está sendo conversado. O corte está sendo feito de uma forma unilateral, né? Tipo, para tudo e fecha tudo. Essa é a imagem que se faz e que se pinta nas mídias sociais do Bruno Covas soldando a porta do comércio, ou seja, está impedindo de abrir. Enfim, aí cria essa história de que os caras depois vão sair para pedir votos como. Mas, enfim, mandou para mim, Kevin? Mandou, né? Então, é isso aí. Bom, o Coronel Mauro está na linha para falar conosco. O Coronel Mauro também chegando para falar conosco aqui na Rádio TV Imprensa. Vamos lá. Bom dia, Ferreira Leite e amigos da Rádio TV Imprensa. Com vocês, Coronel Mauro. Ferreira, o prefeito de São Paulo ampliou o rodízio de veículos. Antes, na segunda-feira, eram proibidos circular veículos 1 e 2, na terça, veículos finais de placa 3 e 4, assim sucessivamente até a sexta-feira, com o final de veículo 9 e 0. Isso era um horário das 7 às 10 da manhã e das 17 às 20 horas, diariamente. Com a ampliação do rodízio, com esse novo decreto dele, do prefeito de São Paulo, os veículos serão proibidos de circular nos dias pares, veículos com placa final par, e nos dias ímpares, veículos de placa final ímpar. A pergunta que fica no ar é a seguinte: o objetivo da restrição antes imposta dos veículos não era para melhorar a poluição do ar em São Paulo? Ou para diminuir o número de veículos na via? Com esse novo decreto, logicamente, metade da frota será impedida de circular. Em consequência, ou o pessoal vai para o ônibus, ou sai com o segundo carro. Um forte abraço a todos e aproveitem o seu dia. Tá bom, tá aí. O coronel sempre com os seus questionamentos, hein? Cara, isso é para você refletir, né? É para você pensar um pouco. O coronel sempre fazendo esses questionamentos. É aquilo que eu disse. Nós temos que pôr a nossa sociedade para pensar, para poder chegar à sua conclusão. Não temos aqui os donos da verdade. Cada um opina, dá o seu posicionamento, como o Júlio fez agora há pouco, como o Gilberto Silos fez, e você em casa é que vai dizer, olha, eu concordo com isso, concordo com aquilo, né? E é assim que a coisa funciona. Bom, nós vamos papear aqui agora. Vamos papear? Vamos colocar convidado, não é? Vamos lá. Deixa eu chamar aqui, esse aqui, eu vou chamar ao vivo. Deixa eu chamar ao vivo aqui, porque é cobra criada. Isso aqui é gente da antiga do rádio. Deixa eu ver se ele responde aqui. Deixa eu ver. Vamos chamar. Vamos ligar lá para a concorrência. Vamos ligar? Vamos falar na concorrência? Vamos ver se a concorrência fala aqui. Vamos ver. Tá chamando. Alô? Oi? Tá na escuta? Então tá bom. Então tá aqui. Põe a foto dele na tela aí. Esse moço bonito. Lano Brito, da Raevale, falando conosco. Como é que tá, Lano Brito? Como é que estão as coisas? Você está com as suas pantufas de oncinha, recolhido na quarentena, embaixo da coberta e se precavendo contra o coronavírus. É isso, Lano? Bom dia. Pode falar, Lano, estou te ouvindo.
Cadê o Lano? Tá me ouvindo ou não, Lano Brito? Ele estava ouvindo e caiu. O Lano Brito. Aí, olha, chegando uma mensagem importante aqui pra gente, hein? Chegando informação importante aqui pra gente. Será que foi isso que derrubou a ligação do Lano Brito? É. Eu enchi a bola falando que o Lano sabe falar em rádio, eu acho que ele não aprendeu a falar em rádio ainda não. Né? Será que ele aprendeu? Tá me ouvindo agora, Lano Brito? Alô? Você tá me ouvindo agora? Alô? Ele não tá me ouvindo, Lano? Oi, Ferreira. Você tá me ouvindo? O Lano não tá me ouvindo. Você tá me ouvindo, Lano Brito? Ele não tá me ouvindo. Eu ouço, ele não me ouve. O que será, hein? O que será? O que será que está acontecendo? Bom, daqui a pouco eu tento de novo. Ele está lá esperando para falar com a gente. O Kevin, deixa eu pedir para mostrar aqui, ó. Mandaram aqui, o Peninha mandou lá quanto que foi a quantidade de arrecadado, não, né? Não mandou, né? Ó, tá chegando pra gente aqui o comunicado, a informação. Aqui, outro bom dia, pessoal acompanhando. Olha, a Ângela está lá em Rondônia. Mandou pra gente uma mensagem aqui de lá. Mas, Ângela, você tá me ouvindo aí em Rondônia? O seu som tá chegando com muito chiado aqui. Tá com muito chiado, muito barulho. Eu tô te ouvindo. Mas depois eu posso tentar te colocar no ar, mas tá com muito chiado. Vamos para a Itália, lá em Pisa, está a Betinha Mello, para falar conosco, atualizando os dados na Itália. Vamos lá, Betinha, bom dia. A todos que estão seguindo a Rádio TV Imprensa. Bom, Ferreira, estou voltando com as notícias aqui da Itália. Notícias boas, porque nas últimas 24 horas, nós registramos o menor número de novos casos de coronavírus desde o dia 6 de março. Foram registrados 802 novos casos e também o menor número de vítimas. Desde o dia 9 de março, foram 165 vítimas de coronavírus nas últimas 24 horas. Então, isso está mostrando o resultado, né, do sacrifício desses 2 longos meses de isolamento social que a Itália fez de maneira bem restritiva, mas que está mostrando agora os resultados, né? Aos poucos as pessoas estão voltando a trabalhar, aos poucos as atividades estão reabrindo, e isso é que é importante, apesar de, como eu falei, né, ainda temos a obrigação de usar máscara sempre que estamos em locais públicos. Mas aos poucos a gente já está tendo a permissão de ir para cidades vizinhas para fazer compras que antes era proibido. Então, aos poucos a vida ela vai, na medida do possível, voltando ao normal. Uma outra notícia diz respeito a uma voluntária italiana que tinha sido sequestrada 1 ano e meio atrás no Quênia, e ela foi liberada, chegou aqui na Itália ontem. Foi uma longa tratativa do governo italiano com o governo queniano, e assim como também com os sequestradores, e as partes, né, muitas partes dessa tratativa são reservadas, o governo não diz abertamente se foi pago um resgate ou não, mas o importante é que essa voluntária chegou ontem aqui na Itália e foi liberada. Então, são essas as notícias aqui da Itália. Um abraço a todos, até a próxima. Continua atualizando. Boas notícias chegando da Itália pra gente. Lá a vida está voltando ao normal. Que bom a gente poder dizer isso aqui também, poder chegar. Nós que somos de rádio, estamos ansiosos por dar boas notícias. Queremos ser os mensageiros da boa nova, de dizer, parar de ficar como esses abutres que só trazem más notícias. As pessoas já estão aí confinadas, preocupadas, ainda fica só com notícias ruins. Então, parabéns aí a Betinha, chegando com boas notícias da Itália, a Itália retomando aí a sua rotina, depois desse
pandemônio. A Itália foi o olho do furacão. E agora os olhos se voltam para a gente aqui no Brasil. Que isso passe logo. Não é mesmo, Lano Brito? Bom dia. Bom dia, Ferreira Leite. Tudo bem com você? Um abraço aí aos ouvintes da TVI. Que bom te ouvir, Lano. Lano, queremos dar boas notícias, Lano. Onde estão elas? Bom, Ferreira, é o seguinte, por conta de estarmos aí vivendo essa pandemia, né? Eu também me recolhi. Eu estou aqui no litoral norte, né? Estou me produzindo o meu material por aqui, por conta da última cirurgia que eu fiz do olho também, e o Dr. Paulo Augusto, que é o médico que cuida do meu olho aqui no Brasil, me deu essa sugestão. Olha, aproveita o ensejo, foi em janeiro, né? Aproveita e dá uma recolhida aí, vai descansar, porque é uma cirurgia delicada. Então, claro, eu estou aproveitando tudo isso, não deixei de trabalhar, continuo produzindo o meu programa todos os dias na Rai Vale, lá com o André Bontempo, Luciana Caravaca, o Herbert, meu filho, enfim, com toda a turma que nos dá o respaldo e garante aí o dia a dia da programação. Então, estou aqui cuidando de boa, pingando meus colírios, fazendo o curativo e recolhido na boa para evitar, inclusive, né, Ferreira, qualquer contágio aí com essa pandemia que está assustando o mundo e deixando todos nós aí numa situação delicada. Bom, questionado ontem por um cidadão dizendo que a democracia pedia pelo impeachment o afastamento, o Bolsonaro disse que sairá em 2027. Ou seja, já está contando aí, já pôs no embornar a reeleição. O que você pensa disso, Lano Brito? O homem está garantido? Eu acho que está, viu, Ferreira? Aliás, eu vou dar uma sugestão para essa turminha aí que fica batendo panela. Eu vivenciei um bom tempo do regime militar, viu? Em 1985 eu estava lá no plenário da Câmara dos Deputados acompanhando a eleição do Tancredo Neves, que resultou depois naquilo que todo mundo sabe. Então nós, que já temos aí uma idadezinha, digamos, adiantada, sabemos como é que é viver sob o regime militar. E olha, pessoal, precisa tomar cuidado, porque esses que estão hoje querendo ver o Bolsonaro fora, vai sair o capitão. Mas o vice do capitão é um general, viu, Ferreira Leite? Verdade. Eles estão esquecendo disso, né? Não, e depois tem um detalhe, gente, vamos dar tempo ao tempo. Certo ou errado, ele foi eleito pela vontade esmagadora da população que queria fora Dilma, queria fora Lula, queria fora Temer, queria fora Fernando Henrique Cardoso e tantos outros. O povo elegeu o Bolsonaro e dizendo não ao Haddad, que era o candidato do Lula, e tantos outros que disputaram o primeiro turno. Então, se o povo elegeu... Lano, você disse bem, o candidato do Lula, mas você acha que não enfrenta... Há aqueles que dizem que o Moro, mais do que um juiz federal, ele foi quase que um árbitro de futebol, que ele tirou o Lula do jogo, ele tirou o Lula do enfrentamento com o Bolsonaro. Você acha que no enfrentamento direto, aí seria realmente a grande sacada, tirar as dúvidas nesse sentido? Há quem diga que se fosse o Lula, o Bolsonaro não teria chegado. Você acha que no enfrentamento direto Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro ainda levaria melhor? Olha, diante do quadro que foi desenhado e foi escrachado por conta da roubalheira de Odebrecht, de Camargo Correia, de OAS, de Queiroz e Galvão, o Petrolão, essas histórias todas. Olha, Ferreira, ninguém queria saber de PT, ninguém queria saber de oposição, de opositores, esses que... Eu não estou dizendo que todos que estão no PT ou nesse ou naquele partido, até porque em todo partido tem gente boa e tem gente ruim, né? Mas por conta dos fatos que aconteceram, e todos eles sob o manto do Partido dos Trabalhadores, veja bem que quem fez as denúncias mais graves estavam lá dentro, gente que começou com o Roberto Jefferson, os 4 milhões dos 8 milhões que não foram repassados. Aí veio a história do Petrolão com José Dirceu, e começou aí
vira a público, vira à tona a esculhambação, né? E olha que chegou uma situação em que o próprio, eu sempre esqueço o nome dele, o de linguinha presa lá, que foi prefeito de Ribeirão Preto, o Palocci, o próprio Palocci, que era o escudeiro do Lula, foi lá e entregou tudo também, né? Quer dizer, um homem que era de confiança. Ele estava muito bem informado, né? O Palocci é que negociava tudo. Você lembra das orgias dos bacanais em Brasília, capitaneados por ele e por outros mais, com as menininhas de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Sorocaba, de Campinas. Era aquele forfé, né, Ferreira Leite? Bom, eu não sei. Lano, eu não frequento esse tipo de ambiente. Entendeu? Não, mas isso você lembra, foi noticiado, ué. Ai. Foi noticiado abertamente as noites que aconteciam, né? Na beira das piscinas lá do Lago de Paranoá. O que eu quero saber de você é o seguinte: quantas e quantas eleições nós cobrimos juntos, desde a época ainda que se contava o voto lá na associação, ia madrugada dentro, para no dia seguinte no jornal ter os números. Agora eu te pergunto, há a possibilidade de que não haja eleição. Você acha que há fôlego para ter eleição ainda esse ano? O ideal seria mudar tudo para 2022 ou fazer lá no dia 15 de novembro? Qual seria o ideal no atual quadro político do Brasil? Bom, nós estamos em maio. Até outubro nós temos aí praticamente 5 meses para a eleição. Os prazos eleitorais estão regulares, estão em dia. Eu entrevistei outro dia aí o Hernande do cartório da 127ª Zona Eleitoral, e se porventura chegarmos no final de junho, começo de julho, com essa pandemia se alastrando e assustando a todos, talvez não haja tempo, porque para valer, a eleição vai começar em agosto. No comecinho de agosto é que o bicho pega, porque aí é o chamado horário eleitoral, gratuito, de rádio, televisão. Mas não tinham abolido isso aí? O Bolsonaro não tinha acabado com isso aí? Já tinha sido aprovado até no Senado o fim do horário gratuito? Mas está sonhando, né? Eu li isso, pô. Eu dei essa notícia. Essa notícia foi dada, não foi nem por mim. Quem deu essa notícia foi o Major Olímpio. Ele entrou numa live excepcional. Eu vou te achar e te mandar isso. O Major Olímpio anunciando, pessoal, em primeira mão, dizendo que a partir de agora, através do decreto, acabou o horário eleitoral gratuito. Não fui eu quem disse. Major Olímpio, eu tenho isso gravado, Lano. Tá bom, então é bom até que eu saiba disso, porque eu estou achando que o horário eleitoral gratuito, aquele famoso, eu sou fulano, meu nome é Ney. Para nós que temos planilha comercial em emissoras de rádio e televisão, é uma boa, porque é um desperdício de tempo, né? A gente não, porque de gratuito mesmo não tem nada, né, Lano? A gente paga, né? 3 bilhões é a verba desse ano para ser gasto aí pelo fundo, o fundo partidário, né? E você recebe também, Lano? Gostaria, viu? A quireirinha não seria mal não, mas não vem nada, rapaz. É só para eles. Olha, ontem ao receber uma flor de uma forma irônica de uma cidadã dentro do seu carro, uma cidadã parou, o carro do Dória estava parado, ela entregou um ramalhete de flores dizendo, olha, o governador, está aqui flores para você, você previu as mortes e as mortes vieram. Ele pegou a flor e jogou fora, jogou no chão. Se isso aí fosse feito pelo Bolsonaro, seria mais um gesto de grosseria. Mas o João Danado também é grosso pra caramba, hein? Ô Ferreira, olha, eu acompanhei essa história da Covid, para ser mais preciso, no comecinho de fevereiro eu estava em Brasília tratando de um assunto empresarial e me envolvi lá numa conversa com um radialista amigo meu que trabalhou na Rádio Nacional de Pequim, e conversando com ele, e ele com esse amigo que ainda, os amigos dele que moram na China, isso tudo dá a impressão de que foi muito bem plantado, né? Porque o Dória agora virou corretor dos negócios de São Paulo para empresários da China. Por que ele está tão irredutível? Mas ele sempre foi lobista, né, Lano? Sempre foi. Sempre. Aliás,
tem um belo de um patrimônio em Campos do Jordão, tive lá num... Será que ele devolveu aquela área lá pública que ele tinha invadido ou não? Boa pergunta, né? Alô, Joãozinho Dorian. Olha, Ferreira, são tantas situações que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia. Eu confesso a você que até fico em dúvida de que lado me posicionar, porque os números são amedrontadores. Eu não sei se isso pode ser só por conta do Covid ou da Covid, mas o que me deixa muito preocupado é o derrame de grana. Onde é que estava toda essa dinheirama, rapaz, que você via aí as prefeituras reclamando que não tinha dinheiro para saneamento básico, não tem dinheiro para hospital, não tem dinheiro para UBS, e de repente aparece essa carrada de dinheiro despejado aí, adoidada no mercado. Ô, Lano, mas essa história de saneamento básico a gente já conhece faz tempo, né? A gente já sabe do velho discurso de que fazer obra no chão não, não dá visibilidade, né? Então deixa o esgoto correr, que você tubular tudo por baixo da terra, o povo não lembra, né, Lano? Isso aí não dá dinheiro. Obra enterrada o povo não vê, né? Quer então, dizer, aliás, dinheiro dá, Lano, não dá é voto, né? É aquela tal história, dá muito, mas, ô Ferreira, você falou de eleições no papelzinho, eu estava relembrando outro dia aí com algumas pessoas, a Andréia, a Dona Laura, o Aderbal de Oliveira e outros mais aí, né? Como era gostoso aquele tempinho de ficar contando voto a voto, a tripa pendurada ali na escadaria da associação, ou do tênis clube, ou do João Cursino. Era um clima assim festivo, gostoso, porque agora termina a eleição, já sabe quem ganhou, quem perdeu, não tem muito choro, né? Bom, você confia na urna eletrônica, Lano Brito? Se me dessem o comprovante, sim. Agora, quando não tem comprovante, a coisa é complicada. Cai num buraco negro, né? Exato, Deveria ter um comprovantezinho de que eu votei. Eu poderia até, eu daria algumas sugestões. Uma delas seria o seguinte: no instante que você votou, a máquina emite um ticket. Esse ticket você tem que colocar num lixo, num saco de lixo, no incinerador, dentro da própria sessão que você votou. Mas você pegou o papelzinho e ele confere com o que apareceu na tela da máquina. Lano, mas por que tem que incinerar isso? Por que você não pode guardar isso? Vem dizer que... Lano, analisa só. Eles falam, mas isso aí é confidencial. Tudo bem, mas se você vai num caixa eletrônico, que é algo parecido com a nossa urna eletrônica. O caixa eletrônico é semelhante. Se você vai ali, você pega o seu extrato também é confidencial. Você mostra para quem você quiser. Se não quiser mostrar, não mostra. Qual é o problema? Pois acontece que essa filipeta fora da sessão que você votou pode se tornar mercadoria de troca, né? Olha, eu votei em você, tá aqui aquilo que nós combinamos, daqui meu... Lano, esse argumento foi utilizado aqui, na única vez que esteve aqui, pela deputada virtual... Como é que é o nome dela mesmo? Sempre esqueço. É Letícia o nome dela, né? A nossa deputada virtual, que não vai em rádio, só faz a campanha pela internet. Ela esteve uma vez aqui, ela usou esse argumento do instrumento de troca. Só que eu falei para ela que o chumbo ao contrário também existe. Existe o político que também faz o instrumento de, você vota em mim que eu te dou o cargo depois. Ué. Então, é uma controvérsia, né, Ferreira? Porque eu entendo que se fizesse a incineração dessa filipeta ali dentro da zona eleitoral, da sessão onde o sujeito votou, tudo bem, não configuraria mercadoria de troca lá fora, mas que deveria eu, após apertar os botõezinhos da máquina, depois do barulhinho da máquina da urna eletrônica, eu conferir no papel que o meu voto é aquele mesmo, porque depois fica aí ao Deus dará, né? Verdade. Lano, vai cuidar então das suas pantufas aí, seu crochê. Você vai e a gente volta a se falar. Aquele telefone eu consegui, não te passo, tá bom? Tá bom, eu estou aqui com a turma da Rádio Antena 8 FM, aqui com o Fábio, com o César, com
o Zé da Viola, o Adilson, toda a turma, e aqui da Rádio Antena 8 de Caraguatatuba, nós produzimos também o nosso programa para a Raia Vale, para a Rádio Estadão Vale, com o André Bom Tempo, e mandar um abraço carinhoso aí para toda a sua legião de ouvintes. Grande abraço, está aí Lano Brito falando conosco. Grande abração, Landulfo Alves de Brito, o homem lá de... Como é que é a cidade dele? Sempre esqueço o nome da cidade do Lano Brito. Bom, quem mais está conosco? Não, então a gente vai para o intervalo. Na sequência, eu vou conversar com o Luiz Carlos Oliveira, da Santa Casa, porque eu comentei com vocês que ontem eu passei na Santa Casa e eu ia até filmar, mas também não serve como referência. Mas é uma notícia boa, porque a parte que estava para receber os queixosos de dores no peito, resfriado forte, de falta de ar, estava vazio. Dá para dançar um baile lá. Isso é uma boa notícia. Na sequência eu vou falar com o Luiz Carlos Oliveira, que é conselheiro da Santa Casa e vai entrar no ar conosco. Vamos para o intervalo, eu volto já. Não saia daí. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Opa, chegando aqui mensagem de Portugal. Não, daqui a pouco a gente se fala. Vamos lá. Bom, olha, qual é o babado dessa vez? É novo? É o babado novo? Não! Segura o babado agora. O babado agora vem lá da Santa Casa de São José dos Campos. Quem está conosco, ele é pré-candidato a prefeito de São José dos Campos, pelo Podemos, e ele é conselheiro da Santa Casa de São José dos Campos. E eu queria saber do Luiz Carlos, ele que está lá dentro, como é que está a situação, o fluxo de pessoas que vão até a Santa Casa para o tratamento do Covid-19. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Ferreira Leite. Bom dia a todos os seus ouvintes, né? É o seguinte, Ferreira, hoje a situação da Santa Casa é o seguinte: tem 12 pacientes, sendo um de São José dos Campos e os outros todos de fora, do Vale do Paraíba, tem um também de Itacoaxetuba, um de Guarulhos. Nós só temos dois casos suspeitos, dois casos confirmados, os outros 10 pacientes são suspeitos.
tá certo? Tem paciente na UTI, mas não está entubado. Está bem. 2 pacientes na UTI, mas estão bem. Certo? Esse paciente que está na UTI, que está muito bem, que deve ter alta logo logo, é aqui de São José dos Campos. Tá bom, meu grande amigo? Um grande abraço a todos, a você e ao Bom Dia Ferreira Leite. Tá aí. Então, essa é a palavra do Luiz Carlos da Santa Casa. Então, ele está dizendo o seguinte, que são 12 pessoas que estão internadas lá. Dessas 12, 2 estão confirmados, o resto é suspeita. Suspeita. E desses 2 confirmados, um é de São José, está na UTI, mas já deverá ter alta, só recapitulando o que ele disse. E repetindo o seguinte, dos 12 pacientes que estão lá, apenas um é de São José. Apenas um é de São José. Os demais, todos de outras cidades. Então, estamos recebendo gente de Guarulhos, de Guarulhos, de Itacoaxetuba e de outras cidades. Então, tá aí. Eu agradeço ao Luiz Carlos mais essa informação importante, né? Porque o Luiz Carlos é um cara muito sério, né? Então, é bom até para que vocês tenham uma noção do quadro, né, que foi pintado, né, e que é o que está acontecendo. Eu tenho uma informação que saiu um dia desses, que eu vou passar para vocês, que eu não sei de onde veio exatamente, mas saiu publicado no Vale. Logicamente, o Vale é o maior jornal da região, e o Vale, consequentemente, o Vale ele busca a sua fonte, né? Mas o que é interessante é o seguinte, que o índice que é apontado e mostrado no jornal Vale diz que o Jardim Aquários, aqui em São José, lidera o número de casos na cidade, né? E diz o seguinte, mostra aqui um ranking dos bairros que são mais afetados. Então, aqui eles mostram, por exemplo, em primeiro, o bairro mais afetado como o Jardim Aquários. O segundo, o Urbanova. Em terceiro, o Bosque dos Eucaliptos, juntamente com o Parque Industrial e o Centro. Depois, o Jardim Satélite e, na sequência, a Vila Diana. O que está curioso, quem está percebendo aqui, é o seguinte, a coisa está bandeada mais de um lado só da cidade. Porque se vocês perceberem, Urbanova, que é a região centro-oeste, pegar o Aquários, vai pendendo mais para a região sul. As regiões norte e leste, elas aparecem bem lá atrás, né? Aliás, eu vou dizer um negócio para vocês. Os 7 bairros mais comprometidos, em nenhum deles tem bairro da Zona Norte. Só tem a Vila Industrial, que aparentemente vem aqui com 9 casos, e volta de novo para a região central. Colinas, Vila Betânia, Esplanada. Então, na ordem, vem assim, ó. Aquários, Urbanova, Bosque, Parque Industrial, Centro, Jardim Satélite, Vila Diana, Jardim das Indústrias, tudo ali para o lado da Zona Sul. Aí nós pegamos Vila Industrial, que é onde tem o pronto-socorro da vila. Tem que ver como é que está sendo contabilizado isso em razão do pronto-socorro da vila, né? Porque, de repente, a pessoa é diagnosticada lá, mas nem é de lá, né? E depois volta de novo para Jardim Esplanada, Vila Betânia e Jardim Colinas. Então, o que acontece? Mostra que a chamada pandemia em São José está colocada mais nos chamados bairros de classe média alta. Tá? Agora, eu fico perguntando o seguinte, por que nós temos bairros da periferia onde o pessoal não está cumprindo a quarentena, onde o pessoal faz pancadão, onde o pessoal vai para a rua, fica nas praças, não usa máscara.
e não estão relacionados. Por que lá não pega? Não estou rogando praga para pegar, não. Eu estou só perguntando mesmo. Por quê? Né? É uma resposta que talvez ninguém tenha para dar. Júlio Ottoboni chegando, participando conosco mais uma vez. Cadê o Júlio Ottoboni, um dos grandes jornalistas que integram a equipe de analistas da Rádio e TV Imprensa? Júlio, vamos lá. Bom dia de novo. Bom dia, Ferreira Leite e amigos da Rádio e TV Imprensa. Com vocês, Coronel Mauro. Ferreira, o prefeito de São Paulo ampliou o rodízio de veículos. Antes... Por que você tirou, Coronel Mauro? Eram proibidos circular veículos 1 e 2 na terça. Por que você tirou, Coronel Mauro? Sexta-feira. O que houve? Não, por que você tirou, Coronel Mauro? Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Você pode receber a Cooper na porta da sua casa. É só escolher que a gente leva até você o melhor leite pasteurizado e muito mais. São 85 anos pertinho de você. Ligue para o serviço domiciliar Cooper e comece o dia em boa companhia. Leite Cooper. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Vamos lá, Júlio Ottoboni? Vamos lá. Júlio Ottoboni participando conosco do Super Jornal. Vamos lá. Bom dia, Ferreira Leite, é o Júlio Ottoboni de novo. Um assunto que eu acho que é mais que pertinente aqui para a cidade e a gente precisa comentar é essa história da Boeing com a Embraer, que novamente parece que vira tabu, né? Qualquer assunto que se toque aqui em relação à Embraer é tabu em São José dos Campos. E a Embraer, de novo, tentando recorrer aos cofres públicos para conseguir dinheiro e para voltar às atividades dela. Acho muito estranho isso daí para quem tem a carteira que a Embraer tem. Tá? E ela, hoje, a gente precisa lembrar, né? Desde 94, ela é uma empresa privada, com mais de 75% do capital dela na mão de estrangeiros, de investidores estrangeiros. Por que vai ter que pegar dinheiro dos cofres públicos brasileiros para tocar suas atividades? Ou ela não sabia que a Boeing estava interessada em alguns projetos dela, como fez, né? Ficou todo esse tempo fazendo uma cortina de fumaça, pegou o que tinha interesse, porque sempre foi dona da Embraer, essa é a verdade. Tá? Uma dona indireta ali, por causa dos fundos de pensão norte-americanos e ingleses, e também de Singapura, que ela manipulava. Mudou aí direção da Embraer, colocou novos diretores americanos, né, gerentes, fez uma série de mudanças que ela dizia que era necessária para fazer para consolidar o negócio. Consolidar negócio, você faz mudança depois que você adquire. Essa história é muito mal contada. E novamente pegam aí o Osiris Silva para falar que a Embraer vai quebrar. Essa história não cola mais. Essa historinha que a Embraer vai quebrar, já usaram para privatização, usaram depois umas 3, 4 vezes nas crises,
principalmente na crise de 2008, 2007, 2008, de novo para pegar dinheiro, muitas vezes a fundo perdido, que não precisa pagar nunca mais, né, do BNDES. E novamente volta-se essa história. A gente precisa entender que a Embraer é uma empresa privada, como qualquer outra empresa que está hoje quebrando aqui no Brasil e não tem assistência nenhuma, e que é de capital nacional. A Embraer não é mais de capital nacional. Isso é bom deixar muito claro. Então ela que faça a captação lá nos Estados Unidos, faça a captação em Singapura, que faça a captação de dinheiro na Europa, onde ela tem uma série de ações dela pulverizadas lá. Tá? E agora a remessa de lucro para fora, com certeza a Embraer não vai deixar de fazer. Né? Esse é um assunto que a gente poderia estar explorando aí ao longo de outros programas, viu, Ferreira? Um abraço e novamente um bom dia. Que você continue mesmo explorando esse assunto, que por esse ângulo que você está falando é muito interessante. Bom, o Gilberto Silos falando conosco, encerrando o jornal de hoje. Gilberto Silos, vamos lá? Ferreira, estou de volta. Ferreira, nessa luta aí contra o coronavírus, o Brasil é alvo de muitas críticas de todos os lados, né? O Brasil apanhando aí fora, hein? Essas críticas, elas dão a entender que nós não estamos fazendo a lição de casa. Ou então que demoramos muito a começar a fazer, né? E o que parece é que se repete aquela história de deixar para amanhã o que deveria ter sido feito ontem. Agora, os editorais de vários dos grandes jornais estrangeiros, eles não deixaram por menos, não. Eles criticam o governo brasileiro pela ineficiência no controle da pandemia. E eles criticam também o presidente Bolsonaro, principalmente, por andar na contramão da Organização Mundial da Saúde e por adotar uma posição assim contrária à do seu próprio ministro da Saúde, que recomenda o isolamento social. As críticas não estão só nos jornais, né? Elas estão nas declarações de vários governantes, do próprio Trump, que é o parça favorito do Bolsonaro. O Trump é o parça do Bolsonaro, né? Mas o Trump manifestou agora há pouco tempo a sua preocupação. Ele acha que há um número muito alto de mortes no Brasil. Se bem que, cá entre nós, né? Se bem que o Trump não tem moral alguma para criticar nenhum governo, porque os Estados Unidos são hoje o epicentro do coronavírus no mundo. Agora, só a título de informação, o governador do estado da Flórida e o prefeito de Miami, eles pressionam o Trump para suspender os voos do Brasil. Agora, aqui na América do Sul, o Brasil corre o risco de ficar cada vez mais isolado. Por quê? Porque os países vizinhos, que já adotaram medidas rígidas de isolamento, eles já têm a pandemia sob controle. Inclusive, eles já estão até afrouxando essas medidas, né? Para que, assim, gradativamente, a economia volte à normalidade. Mas a desconfiança em relação ao Brasil é muito grande, né? A Argentina e Paraguai, por exemplo, fecharam suas fronteiras para o Brasil. Só os caminhoneiros que estão entrando e saindo, e mesmo assim com muitas restrições. Eles estão se queixando, né, do que está acontecendo lá. O presidente do Paraguai, o Mário Benítez, ele declarou que o Brasil é o país onde o coronavírus tem a maior expansão no mundo. E ele considera isso uma grande ameaça. Esse é o panorama que nós vemos aí fora, né? Enquanto isso, aqui no Brasil, no grande baile do coronavírus, enquanto a orquestra toca samba, o presidente dança forró e os governadores dançam bolero. Agora, se o João Gilberto estivesse vivo, ele iria compor aí o Desafinado número 2, com certeza. Grande abraço a todos. Bom, quero agradecer aqui a Núbia. Obrigado, Núbia, pela audiência. Obrigado a Ângela. Ângela, eu vou tentar salvar o seu áudio aqui, viu? Muito ruim, chegando com qualidade muito ruim, lá de Rondônia. Obrigado ao Miltinho pelo carinho da audiência. O Miltinho está desde cedo aí acompanhando a gente, né? Já é parceiro, já é quase sócio, né?
do Super Jornal. Obrigado a Gina Fioravante pelo carinho da audiência. A gente vai ficando por aqui, a gente se fala e a gente se vê. Um grande abraço. Tchau. Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos e Cicobi Crescei. Cooperativa de Crédito.